Você está sendo emburrecido e nem sabe disso. Por esse motivo, eu decidi começar uma série de vídeos a respeito desse livro, Emburrecimento Programado, do John Taylor Gatto. Uma ressalva que eu faço antes de começar. Quando a gente lê um livro, talvez a gente não concorde com todas as coisas que estão nele. Isso é normal. E aqui no canal nós vamos buscar compreender o que o autor está dizendo. Não faça juízos ainda. Busque compreender, observar a realidade, e é a realidade que vai dizer se o autor está certo ou não. Feitas essas ressalvas, vamos ao vídeo de hoje. Assim como eu fiz na série de vídeos anterior, eu vou ler o livro para você e explicar. Então vamos lá. Primeiro capítulo, O Professor de 7 Lições. Chamem-me de Senhor Gato, por favor. Há 30 anos, sem nada melhor na época para fazer com a minha vida, arrisquei ser professor. Essa é uma coisa bem interessante. O John Taylor Gatto escreve isso e ele não é brasileiro. Mas muitos de nós brasileiros faz isso. Então, eu encontro muitas pessoas nas licenciaturas e no curso de pedagogia que escolheram aquele caminho não porque têm vocação para aquilo, mas porque foi a única coisa que sobrou, porque não teve outra opção. E isso daqui é um problema. A licenciatura que possuo certifica que sou instrutor de língua inglesa e literatura inglesa. Mas isso não tem nada a ver com o que eu faço. Não ensino inglês, ensino escola, e sou premiado por isso. Ensinar significa coisas diferentes em lugares diferentes, mas há 7 lições que são ensinadas universalmente, ou seja, 7 lições que no mundo inteiro são ensinadas, do Harlem a Hollywood Hills. Elas compõem um currículo nacional pelo qual vocês pagam de mais maneiras do que podem imaginar. Então, talvez seja bom que o conheçam. Vocês têm toda a liberdade, evidentemente, de julgar tais lições como quiserem, o que eu falei no começo do vídeo. Mas acreditem em mim quando digo que não há qualquer ironia nesta apresentação. Estas são as coisas que ensino, as coisas que vocês me pagam para ensinar. Tirem suas próprias conclusões. Então, John Taylor Gatto começa esse livro com a tese de que ele é formado em literatura e língua inglesa, mas que não é isso que ele é pago para ensinar. Na verdade, ele é pago para ensinar essas 7 lições que nós vamos ver aqui. No vídeo de hoje eu vou falar apenas sobre uma delas e os próximos 6 vídeos serão cada um a respeito de uma lição. Hoje nós vamos falar a respeito da confusão. Uma senhora chamada Katy, de Dubois, em Indiana, me escreveu isto recentemente. Quais grandes ideias são importantes para as crianças pequenas? Bem, acho que a maior ideia que necessitam é a de que o que estão aprendendo não é idiosincrático, de que há um sistema por trás disso tudo, e que as coisas não estão simplesmente jorrando sobre elas, enquanto elas as absorvem passivamente. Esta é a tarefa, tentar compreender, tornar coerente. Então nota, uma senhora escreveu ao John Taylor Gatto dizendo que existe uma ordem, que existe um padrão na educação, e que o que a educação busca atualmente é fazer a criança compreender e tornar aqueles conhecimentos coerentes. O John Taylor Gatto agora vai responder a essa senhora dizendo: Katy está errada. A primeira lição que ensino é a confusão. Então, enquanto a mulher que escreveu para ele acha que a maior lição da educação moderna é a ordem, ele acha que é a confusão. Tudo que ensino está fora de contexto. Eu ensino a não relação de tudo. Eu ensino desconexões. Ensino excessivamente a órbita dos planetas, a lei dos grandes números, escravidão, adjetivos, desenho arquitetônico, dança, ginástica, canto coral, reuniões, visita surpresa, exercícios de simulação de incêndio, linguagens de computação, noites dos pais, dias de treinamento dos funcionários, aulas especializadas para alunos prodígio,
orientação com estranhos que meus alunos nunca verão novamente, testes padronizados, segregação etária, completamente diferente do que acontece no mundo real. O que todas essas coisas têm a ver umas com as outras? Então, olha o ponto que o John Taylor Gatto começa a colocar. Muitas vezes, nas escolas e também em nossas casas, nos nossos estudos, a gente não estuda as coisas de modo ordenado, a gente estuda a confusão. Então, a gente está estudando substantivo, de repente começa a estudar desenho, do nada muda, está estudando Primeira Guerra Mundial, depois volta, vai estudar Roma Antiga, e com tudo isso, a nossa cabeça fica confusa. O que é que tem a ver a Segunda Guerra Mundial que eu estava estudando com a Roma Antiga? O que é que tem a ver Grécia Antiga com o Império do Brasil? Então fica tudo muito solto, tudo muito esparso. E é necessário que você se ordene antes para conseguir estudar bem. Então, essa série de vídeos não é um conjunto para você sair por aí destruindo a escola. Esse não é o objetivo dos vídeos. Mas ele tem o objetivo central de que você mude o seu jeito de se educar, mude o jeito de educar os seus filhos, colocando ordem primeiro nos estudos dentro da sua própria casa. E também, se você tem algum poder para isso, que você ordene melhor os estudos nas escolas. Continuando. Mesmo nas melhores escolas, uma avaliação minuciosa do currículo e suas sequências mostrará uma falta de coerência, um conjunto de contradições internas. Felizmente, as crianças não têm palavras para definir o pânico e a raiva que sentem com as constantes violações da ordem e da sequência natural, empurradas a elas, supostamente, como educação de qualidade. Nota que as crianças não têm palavras suficientes para dizer isso, mas, aqui é ponto meu, acredito que os adultos, os idosos e outras pessoas da nossa geração também não têm palavras para descrever isso. Porque o vocabulário que a gente tem para descrever a realidade vem da literatura. E muitos dos nossos alunos aqui no Brasil já crescem odiando a literatura. Então eles não têm palavras para dar nome àquilo que eles estão sentindo diante do cenário da educação. A lógica do pensamento escolar é de que é melhor sair da escola com um kit de jargões superficiais derivados da economia, sociologia, ciências naturais e assim por diante, do que com entusiasmo genuíno por um assunto. E isso que nós aprendemos de aprender um pouco sobre cada coisa e não ter uma visão profunda sobre nada, também é carregado depois para a nossa vida pessoal, é carregado para os nossos estudos pessoais, e é muito importante que você mude isso na sua vida. Então, não é porque você vai entrar no Instagram e vai colher um pouco de informação de cada lugar que você vai se tornar mais inteligente. Você precisa aprofundar em algo. E por isso, a primeira série de vídeos que eu fiz aqui, meditando algum livro, foi justamente te ensinando a aprender e meditar, para que você seja mais profundo e não fique somente nas informações rasas, seja qual for o lugar que você as receba. Mas a educação de qualidade pressupõe aprender sobre algo em profundidade. A confusão é imposta às crianças por vários adultos que elas não conhecem, cada um trabalhando por conta própria, com uma relação quase inexistente entre si, fingindo em geral uma especialidade que não possuem. Eu vou dar um exemplo para ilustrar essa situação. Geralmente nós estudamos matemática e tem uma aula sobre triângulo equilátero. De repente a gente estuda em português uma outra coisa e parece que português e matemática não têm relação nenhuma. Mas tem. E você, como professor, no lugar de pai, você precisa passar essa ordem para as crianças. Então, nas minhas aulas de matemática, eu gosto de mostrar às crianças por que o nome das coisas é aquele. Então, por que o nome equilátero é o nome daquele triângulo? Eu não quero apenas que ela memorize o conceito e saia por aí aplicando.
Eu quero que ela entenda, na língua portuguesa, por que a palavra é aquela. E se a gente for estudar, nós temos essa parte equi, que significa igual. Dessa palavra vem, por exemplo, a palavra equidade. Vem tantas outras palavras que começam com equi e têm esse mesmo significado. E laterus significa lado, vem do latim. Então, equilátero quer dizer, literalmente, lados iguais. Então, nota que você está passando uma ordem para a criança. Você não está apenas jogando aquele conteúdo e depois de 50 minutos de aula, ela vai para outra aula de português que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você, como adulto, tem que encontrar essas relações e mostrar essas relações para as crianças. O que seres humanos sãos buscam é sentido, não fatos desconexos. E a educação é um conjunto de códigos para extrair sentido a partir de dados brutos. Por trás da colcha de retalhos das sequências escolares e da obsessão da escola por fatos e teorias, a milenar busca humana por sentido está totalmente oculta. Isso é mais difícil de perceber no ensino fundamental, no qual a hierarquia da experiência escolar parece fazer mais sentido, pois se deduz que a relação simples e bondosa entre vamos fazer isso e vamos fazer aquilo signifique alguma coisa, e a clientela ainda não discerniu conscientemente o quão vazio é esse faz de contas. Nota que coisa interessante. Nós estamos sempre buscando por sentido. Quando uma coisa não faz sentido, isso traz um certo sofrimento para o ser humano. E na educação não é diferente. Então, você vai para a academia, por exemplo, porque você vê um sentido naquilo, porque você pensa que a sua saúde vai melhorar e assim por diante. A pessoa faz oração porque vê sentido naquilo, porque sabe que vai caminhar para algum lugar, porque sabe que vai chegar mais próximo de Deus e, com isso, irá ao céu. No entanto, com a educação, às vezes a gente acha que pode fazer qualquer coisa, que não importa aquilo que a gente faça, é só ir fazendo de modo desorganizado e está tudo bem. E a verdade é que não está. Então você precisa, de fato, imprimir uma ordem na educação, mostrar o sentido das coisas para os seus alunos. Uma das perguntas que as crianças mais me fazem, e os adolescentes também, é: para que eu vou estudar isso? E a criança não percebe essa ideia de por que ela está aprendendo aquilo, justamente porque falta sentido na educação. Então, muitas vezes eu converso com a criança dizendo: olha, hoje você tem 10 anos, mas você vai crescer, vai viver experiências e você precisa saber dar nome a essas experiências. Por exemplo, na aula de língua portuguesa. É uma das coisas que eu mais explico. E para cada área do conhecimento, existe uma explicação de por que nós estamos aprendendo aquilo. E para que a criança perceba isso, é necessário que você faça a conexão daquele conhecimento com a realidade. Então, mostrar para ela por que ela aprende aquilo, dar a ela um sentido na educação. Continuando, considere as grandes sequências naturais, como aprender a andar ou falar, a progressão da luz entre o nascer e o pôr do sol, os processos milenares de um agricultor, ferreiro ou sapateiro, a preparação de uma ceia de ação de graças. Todas as partes estão em perfeita harmonia entre si. Cada ação se justifica e ilumina o passado e o futuro. Ou seja, as coisas na vida real, as coisas na vida cotidiana têm uma ordem. Existe um passado, existe um presente, existe um futuro. E quando nós fazemos as coisas na vida real, a gente percebe isso. A gente percebe que não tem como colocar o frango para assar antes de tratar o frango. E que não tem como temperar o frango antes de tratá-lo. Então existe uma ordem. E essa mesma ordem acontece na educação. Aqui tem uma live minha sobre alfabetização, em que eu explico qual é a ordem correta para a alfabetização e para o estudo de linguagem. Se você tiver interesse, depois vai lá assistir. Continuando. Sequências escolares não são assim, nem
em uma aula individual, nem no cronograma geral de um dia de aulas. As sequências da escola são insanas. Não há nenhuma razão específica para nenhuma delas. Nada que faça sentido quando analisamos atentamente. Poucos professores ousariam fornecer ferramentas pelas quais os alunos poderiam criticar os dogmas da escola ou dos professores, dado que tudo precisa ser aceito. As matérias escolares são aprendidas, se é que podem ser aprendidas, como as crianças aprendem o catecismo ou memorizam os 39 artigos do anglicanismo. Nota o seguinte: as sequências escolares não são assim, nem uma aula individual, nem no cronograma geral de um dia de aulas. Então, a criança não tem ordem dentro de uma aula e também na sequência que ela vai ter de aulas ao longo do dia. E é importante que você comece a imprimir ordem às coisas. Então, qual é a ordem correta para ensinar língua portuguesa? Qual é a ordem correta para ensinar matemática? Será que uma pessoa que não sabe as 4 operações é capaz de fazer uma equação do primeiro grau? Lógico que não. Será que uma pessoa que não sabe potenciação, que não conhece monômio e polinômio, pode estudar a equação do segundo grau? É claro que não. E a maior parte das dificuldades dos estudantes nas matérias está justamente na falta de ordem. A criança está tentando aprender equação do segundo grau, sendo que ela não sabe o básico, não sabe as 4 operações. Por último, eu ensino a não relação de tudo, uma infinita fragmentação, o oposto da coesão. O que eu faço tem mais relação com a programação da televisão do que com a criação de um sistema ordenado. Observa isso. A gente liga a televisão, o exemplo que ele está dando. A gente liga uma televisão e está passando uma novela. Da novela, corta para o jornal. Aí você descobre que algumas pessoas morreram, outras ficaram feridas e assim por diante. Depois corta de novo aquela programação, você vai assistir uma novela. Dentro do próprio jornal, você escuta notícias a respeito da cidade, do nada corta, fala de futebol, corta de novo, fala de outra coisa, aí fala da sua região, fala do que está acontecendo no Brasil inteiro. Isso é uma confusão. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para refletir, meditar e chegar a uma verdade. E não são as informações dispersas que vão nos ajudar a compreender o mundo, a compreender o que está acontecendo. Por isso, é importante que você coloque ordem naquilo que você consome e naquilo que você vai passar para os seus filhos. Então, a gente não pode fazer da educação um jornal, a gente não pode fazer da educação uma programação de televisão. É necessário colocar ordem naquilo que nós estudamos. Em um mundo onde o lar é meramente um fantasma, porque ambos os pais trabalham, ou devido a muitas mudanças de casa ou de emprego, ou devido a muita ambição, ou porque alguma outra coisa deixou todos confusos demais para manter uma relação familiar, eu ensino aos alunos como aceitar a confusão como seu destino. Essa é a primeira lição que ensino. Por último, nesse ponto, o John Taylor Gatto fala a respeito da confusão que existe nas famílias e que ele faz com que as crianças aceitem essa confusão passivamente. E aqui é uma coisa importante. Muitos alunos não têm a presença do pai e da mãe. E eu não estou dizendo que você precisa ficar o dia todo com seu filho. Talvez você trabalhe, talvez você não possa mesmo, e para sustentar o seu filho você precise trabalhar. Mas 10 minutos, 15 minutos que você tiver, fica com seu filho, faz uma leitura, se afasta um pouco do celular e dá atenção ao seu filho. Por quê? Quando você dá essa atenção a ele, você está mostrando que existe um mundo ordenado. O primeiro princípio ordenador da criança está dentro de casa. Com os pais, a criança aprende a ordem. Então, ela aprende que o pai dela está ali, a mãe está ali, que os dois a amam. Esse é o primeiro princípio de ordem da alma de uma criança. Agora, quando a mãe fica apenas no celular, não dá atenção ao filho,
O pai chega, fica assistindo futebol, qualquer coisa, e não liga para o filho. Vai criando na criança uma ideia de incerteza. Ela não sabe se o pai a ama, ela não sabe se a mãe a ama, e tudo isso cria um caos no mundo interior da criança. Então, se você entrou nesse vídeo achando que a gente ia ordenar o mundo, a mensagem é justamente o contrário. Você precisa começar ordenando a sua casa. Tira 10, 15 minutos, fica com teu filho, porque isso vai mudar a vida dele. Ele vai ter ali uma presença firme e constante. Ele vai saber, com certeza absoluta, que você o ama. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica por aqui porque nós teremos uma longa série a respeito do livro Emburrecimento Programado. Um forte abraço para você e até a próxima!